Salve pessoal da primeira série, primeiro ano A, B e C, e também o pessoal da primeira etapa, aliás A, B, C e D, né? E também o pessoal da primeira etapa. O professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto pessoal? E hoje a gente vai estar resolvendo, né, aquelas atividades que a gente deixou com relação à primeira lei de Newton, né? Na atividade 1 da página 87 fala o seguinte, olha: duas forças F1 e F2 atuam sobre um pequeno corpo. F1 é vertical para baixo e vale 8 newtons, enquanto que F2 é horizontal para a direita e vale 6 newtons, certo? Então, uma de 8 para baixo e outra de 6 newtons para a direita. Ele fala aqui, desenhe, né, no caderno uma figura mostrando os vetores que representam F1 e F2. Eu já coloquei aqui no quadro, certo pessoal? Letra A, está aqui o objeto, a força F1 é vertical para baixo, então a seta indica para onde ela está para baixo, e ela vale quanto? 8 newtons, né? Voltada para baixo. A força F2 está para a direita e vale 6 newtons, está bem aqui, a seta indicando ela para a direita. As duas forças estão sendo aplicadas no mesmo ponto, no mesmo corpo, certo? Uma para baixo e outra para a direita, beleza? Na letra B, ele quer saber o seguinte: nessa figura, indique a resultante de F1 e F2 e, usando uma régua, né, determine o módulo dessa resultante. A gente não vai usar a régua, a gente vai usar uma fórmula, certo, pessoal? Aí aqui, olha, como é que eu vou fazer para achar a resultante? Eu traço uma paralela F1 saindo da ponta do F2, uma pontilhada aqui, ó. Certo, pontilhada aqui. E uma paralela F1 paralela F2 saindo da ponta do F1, bem aqui assim. Esse cruzo bem aqui. Então aqui para cá que vai estar a resultante. Essa aqui vai ser a resultante dessas duas forças, certo? Uma está puxando para baixo, outra está puxando para a direita, e a resultante vai estar para onde? Para cá, olha, inclinada aqui para baixo, certo? Um pouco para a direita e para baixo, certo? Ela é a soma dessas duas forças aqui. E como a gente faz para determinar a resultante? Toda vez que as duas forças forem perpendiculares, certo? Ou seja, que elas formam um ângulo de 90 graus aqui, ó, a resultante delas vai jogar no Teorema de Pitágoras, que vocês já viram lá no 8º ano, 9º ano, lá em matemática, que diz o quê? Que essa resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado, mais a F2 também ao quadrado. Então, toda vez que elas estiverem perpendiculares, para achar a resultante, a gente vai jogar aqui. Resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais a F2 ao quadrado. Então, quem vai ser a resultante ao quadrado? Quem é F1? Vale quanto? Vale 8. Então, 8 ao quadrado. Mas quem é F2? Vale quanto? Vale 6. Então, 6 ao quadrado. Quanto é que dá 8 ao quadrado? É 8 vezes 8 que dá 64. Quanto é que dá 6 ao quadrado? É 6 vezes 6 que dá 36. Então, fica R ao quadrado igual a 64 mais 36. E quanto é que é 64 mais 36? Dá exatamente 100. Então, fica R ao quadrado igual a 100. Se eu quero achar esse R, esse quadrado que está aqui vai para o outro lado a raiz quadrada, certo? Ele está aqui do lado potência, vai para o outro lado radiciação. A raiz quadrada de 100. E qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Então a gente descobre que a resultante dessas duas forças vale quanto? Vale 10 newtons. Beleza? É ou não é um negócio divertido, meus amigos? Então resolvemos aí a letra B da primeira. Na segunda questão ele fala o seguinte, ó. Na segunda questão, letra A. Você sabe que seu peso é uma força vertical dirigida para baixo, certo? Qual é o corpo que exerce essa força sobre você? Então, todos nós somos atraídos para baixo por uma força gravitacional que é a força peso, certo? Quem é que atrai a gente para baixo? Quem é o corpo que atrai a gente para baixo? Já está aqui a resposta. É a Terra, certo? É o planeta Terra. É ela que nos atrai para baixo. Por isso que todos nós estamos grudados na Terra. Por quê? Porque a gente é atraído para ela por uma força chamada força peso, que é uma força gravitacional. Beleza, pessoal? Então, todo o corpo é atraído para a Terra pela força peso. Quem aplica essa força na gente é o planeta Terra. Na letra B, ele quer saber o seguinte: na linguagem diária, uma pessoa lhe diz que pesa 100 quilos.
De acordo com o que aprendemos nessa sessão, você deve entender que essa pessoa pesa quantos kgf e quantos newtons. Vou dar uma paradinha aqui para a gente apagar o quadro e fazer essa no quadro também. Então coloquei aqui na quadra a letra B. Se uma pessoa pesa 100 kg, quanto vale em kgf? Então a gente falou para vocês na aula passada aqui. O quilograma e o kgf são praticamente a mesma unidade. Então se está 100 kg é a mesma coisa que 100 kgf, 100 kg forças, certo? Então se uma pessoa pesa 100 kg, a gente pode dizer que a força sobre ela, que a Terra aplica sobre ela, é 100 kgf, 100 kg forças. É a força com a qual a Terra puxa lá para baixo. Agora, esse 100 kgf para passar para newtons, a gente multiplica por 9,8 ou por 10, a gente arredonda para 10. Então, se está em kgf para passar para newton, basta multiplicar por 10. Então, 100 kgf para passar para newton, a gente multiplica 100 vezes 10. E 100 vezes 10 dá quanto, pessoal? Dá 1000. Então, 100 kgf é a mesma coisa que 1000 newtons, certo? 100 kgf é a mesma coisa que 1000 newtons. Para passar de kgf para newton, basta multiplicar por 10. Beleza, pessoal? Vamos aqui na terceira questão. Na terceira questão ele fala o seguinte: um estudante procurando ter uma ideia do valor da força de 1 newton sustentou na palma de sua mão um pacote de 500 gramas. Qual é em newtons o valor aproximado do esforço muscular que ele fez? Ora, meus amigos, ele ficou segurando 500 gramas na mão dele, 500 gramas na mão, né? Aí o que acontece? A força que vai estar puxando para baixo é a força peso. 500 gramas equivale a meio quilo, né? 500 gramas a gente sabe que é meio quilo, 0,5 kg, que é a mesma coisa que 0,5 kg força, 0,5 kgf. Então, a força que ele tem que fazer para segurar o pacote na mão dele é uma força de 0,5 kgf, né? Porque tem que ser igual ao peso para poder sustentar, para não deixar o pacote cair. Então, para passar esse valor para newton, basta multiplicar por quanto? Por 10. Então, 500 gramas, que é 0,5 kgf, né? Para passar para newton, 0,5 basta multiplicar por 10. 0,5 vezes 10, né? De kgf para newton, multiplicando por 10. 0,5 vezes 10 dá exatamente 5. Então, 0,5 vezes 10 dá 5. 5 o quê? 5 newtons. Então, ele tem que fazer um esforço muscular de 5 newtons. 0,5 kgf, que é a mesma coisa que 5 newtons. Para passar de kgf para newton, basta multiplicar por 10. Beleza, pessoal? É ou não é um negócio divertido, meus amigos? Então, a gente vai dar uma parada aqui, a gente continua agora vendo mais uma parte do assunto, certo, pessoal? Então, agora, pessoal, a gente vai falar sobre o equilíbrio de uma partícula, certo, pessoal? Para entender esse conceito de equilíbrio, a gente precisa ver o conceito de resultante, certo? De forças. A resultante das forças é a soma vetorial das forças que estão no corpo. Por exemplo, aqui ele mostra, tem dois barcos menores, né, puxando esse barco maior. Um faz uma força F1 para cá, para esse lado, né, para a direita, né, para cima no caso, e aqui o F2 para cá, para a esquerda, para baixo, não sei no caso. Para onde é que vai estar a resultante? Olha? A resultante, como eu falei para vocês, é aquele pontilhado vindo daqui, né, e vindo daqui. Ó. Então a força resultante vai estar para onde? Vai estar para frente. Um puxa para um lado, né, um barco, e outro barco puxa para o outro, mas esse barco maior acaba indo para onde? Para frente, ele vai na direção de quem? Na direção da força resultante. Então a resultante de duas forças é uma força única que produz o mesmo efeito das forças consideradas, certo? Então, se eu tenho duas forças aplicadas, a soma vetorial delas é a força resultante. Então, quer dizer que juntando essa força que esse barquinho está fazendo aqui, com essa outra força F2 aqui, que esse outro barco está fazendo, a resultante vai estar para onde? Aqui para frente. Certo? A resultante é a soma vetorial das forças. Então, se eu tenho várias forças no corpo, a força resultante vai ser a soma delas. Então, a força resultante, se eu tenho F1, F2, F3, a força resultante vai ser o quê? Vai ser F1 mais F2 mais F3, certo? De maneira geral, se várias forças F1, F2 e F3 estiverem atuando em uma partícula, elas poderão ser substituídas por sua resultante FR, força resultante, obtida pela soma vetorial dessas forças. Ou seja, a força resultante é F1 mais F2 mais F3 e segue sucessivamente. Ou a força resultante é esse símbolo aqui, ó, somatório das forças. Força resultante é igual a somatório das forças. Beleza? Aí o que acontece, uma coisa importante aqui é essa.
quando a resultante das forças que atuam sobre uma partícula for nula, ou seja, quando tu somar as forças e der igual a zero, se ela estiver em repouso, ela continuará em repouso. E se ela estiver em movimento, estará se deslocando com movimento retilíneo uniforme. Então, quando a gente soma as forças, acha a força resultante, se der igual a zero, tem duas situações. Ou a partícula está em repouso, né? O corpo está em repouso, ou o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Nessas duas situações, a força resultante é igual a quanto? É zero, ou seja, é nula, certo? Nula quer dizer igual a zero. Beleza, pessoal? Aí daí vem a condição de equilíbrio, certo? O que acontece? Dizemos que uma partícula está em equilíbrio em uma das seguintes situações. Primeiro, a partícula está em repouso. Segundo, a partícula está em movimento retilíneo uniforme. Então, nessas duas situações, a gente diz que a partícula está como? Está em equilíbrio. Quando é que ela está em equilíbrio? Quando ela está em repouso ou quando ela está em movimento retilíneo uniforme. Nessas duas situações ela está em equilíbrio. Como vimos na primeira lei de Newton, qualquer uma dessas situações corresponde, mas ocorre quando a resultante das forças que atuam na partícula é nula. Quando é que um corpo fica parado? É quando a força resultante sobre ele é zero. E quando é que um corpo fica em movimento retilíneo uniforme? Também quando a força resultante sobre ele é zero. Então, consequentemente, a condição para que uma partícula esteja em equilíbrio é que seja nula a resultante das forças que nela atuam. Ou seja, a força resultante tem que dar igual a quanto? Igual a zero. Ou o somatório das forças tem que ser igual a quanto? A zero. Se a força resultante for igual a zero, a partícula vai estar como? Em equilíbrio. E se ela está em equilíbrio, ela pode estar de duas maneiras. Ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se ela está em repouso, ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, a força resultante é quanto? É zero. Se ela está em movimento retilíneo uniforme, ela também está em equilíbrio. E se ela está em equilíbrio, a força resultante é quanto? É zero. Se a força resultante é zero, ela está como? Em equilíbrio. E se ela está em equilíbrio, ela pode estar como? Ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Beleza, pessoal? Bem simples isso aí. Então, tem duas situações de equilíbrio. Nas duas, a força resultante é quanto? É zero. Quais são as duas situações? Ou o objeto está em repouso ou o objeto está em movimento retilíneo uniforme. Nessas duas situações, ele está em equilíbrio com força resultante igual a zero. É ou não é um negócio divertido, pessoal? Bem aqui, a gente vai ver agora um exemplo, certo? Já mais à frente aqui. Que é esse exemplo bem aqui, ó. Exemplo 1. Imagine um automóvel se deslocando em uma estrada horizontal com movimento retilíneo uniforme. Então, ele já diz que ele está em movimento retilíneo uniforme. O motor transfere para o carro uma força de propulsão de 1.500 newtons. Então, está aí a figura. Olha aqui o carro. O que leva o motor para frente? O que leva o carro para frente? Desculpa. É a força do motor. Essa força F que está empurrando ele para onde? Para a direita, aqui para frente. E ele com isso ele adquire uma velocidade. Só que o vento e o asfalto geram uma força contrária, né, que tenta resistir ao movimento, que vai ser essa força F minúscula que vai estar para onde? No sentido contrário, tentando impedir o movimento, certo? Só que ele continua se movimentando, né? Aí ele quer saber o seguinte, na letra A, qual o valor da resultante das forças que atuam no automóvel? Ora, qual é a soma dessas forças que estão indo sobre ele? Bem aqui no começo ele falou o quê? Que o automóvel está deslocando uma estrada com movimento retilíneo uniforme. E ainda há pouco a gente viu o quê? Que o movimento retilíneo uniforme é uma das situações em que o corpo está como? Em equilíbrio. E se o corpo está em equilíbrio, a força resultante sobre ele é quanto? É nula. Então, a força resultante sobre esse automóvel aqui vale zero, certo, pessoal? Daí na letra B, qual o valor total das forças de retardamento que tendem a contrariar o movimento do carro? Ou seja, isso que eu falei para vocês. O vento, o atrito com o asfalto vão estar no sentido contrário. Ele quer saber quanto equivale essa força que vão estar para a esquerda, contrário. Eu vou dar uma parada aqui para a gente fazer isso aqui no quadro. Então, olha lá, pessoal, o que acontece? Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a força resultante vale quanto? Vale zero. Então, quem é a força resultante nesse caso do automóvel aqui, pessoal? Vamos ver aqui, ó.
o automóvel tem a força F que está para a direita e a força F minúscula, que é de resistência, que está para a esquerda. Então, quem é a força resultante? Vai ser a força F que está para a direita, a favor do movimento, vai ser positiva. E a força F minúscula que está contra o movimento vai ser negativa. Então, a gente coloca aqui, ó, força resultante vai ser F que está para frente menos F minúsculo que está contra. Certo? A positiva que está a favor menos a negativa que está contra. Só que a força resultante vale quanto? Vale zero, porque ele está em movimento retilíneo uniforme, está em equilíbrio. Então, zero é igual a F menos F. Né? Esse menos F aqui, eu posso passar para o outro lado como? Positivo. Então, a gente descobre que as duas forças são o quê, pessoal? São iguais. Toda vez que um corpo está em equilíbrio e tiver duas forças vindo sobre ele, uma para frente e outra para trás, as forças vão ser o quê? Vão ser iguais, certo? Então, a força que está para trás é igual à força que está para frente. E essa força que está para frente, ele já falou aqui que ela vale quanto? Ela vale 1.500 newtons. Então, essa força que está contra F minúsculo também vai valer quanto? 1.500 newtons. Certo? As duas forças são iguais, só que com sentidos diferentes. Aí, quando eu subtrair a que está para frente, que é 1.500, menos a que está para trás, que está 1.500, dá quanto? Dá zero, porque ele está em movimento retilíneo uniforme e está em equilíbrio. É ou não é um negócio divertido, pessoal? Então, galera, na casa de vocês aí vocês vão copiar na página 90 essas atividades que também aqui já tentem resolver a atividade 8 e a atividade 9 aqui da página 90, certo, pessoal? Mas também é atividade, a gente vai estar resolvendo ela, se Deus quiser, na próxima aula, certo? Não esqueçam a tarefa, hein, pessoal? Está chegando o dia de entregar e ainda não entregaram todas, eu estou querendo recebê-las pelo Sigeduc e pelo e-mail. E em último caso, pode mandar também no meu privado, certo? Quem não tiver acesso ao Sigeduc, nem como mandar pelo e-mail, certo? Não esqueçam, ela tem que ser entregue até o dia 17 de novembro e ela é a nossa avaliação do segundo bimestre. É por ela que a gente está colocando a nota para vocês. Então, é importante que vocês enviem, certo, pessoal? Não deixe de deixar um comentário aí com o teu nome e turma. Dizer se tu entendeu o conteúdo, copia o conteúdo, copia as atividades. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Não vão esquecer da tarefa. Deus abençoe. Só Jesus é o Senhor.